Um farol abandonado. 3 homens que simplesmente sumiram. E uma ilha que guarda muito bem os seus segredos. Este é o dossiê sobre o que aconteceu em Ilianmore. Estamos em 26 de dezembro de 1900. O navio de suprimentos Hesperus rasga a névoa, se aproximando da ilha para a troca de turno. Mas não tem ninguém esperando. Só um silêncio pesado, denso. Sabe, um silêncio que não é natural. É o tipo de quietude que se instala logo depois de uma catástrofe. A bordo do Hesperus, a preocupação vira alarme. O protocolo foi quebrado. A bandeira, que é o sinal de que está tudo bem, não está lá. O cais, vazio. E a buzina do navio ecoa e morre no vazio. Cada detalhe ausente é mais uma peça num quebra-cabeça que ninguém quer montar. Alguma coisa está muito, muito errada. Esse foi o telegrama, urgente, enviado pelo capitão James Harvey. Uma conclusão sombria e talvez apressada, antes mesmo de pisar na ilha. Mas anos no mar te ensinam a farejar a desgraça de longe. E então, a investigação começa. O faroleiro que ia render o turno, Joseph Moore, desembarca. Sozinho. Ele é o primeiro a entrar no epicentro desse enigma, a caminhar por uma cena que parece congelada no tempo, segundos depois de um evento violento e sem explicação. Dentro do farol, a rotina foi quebrada com violência. O portão e as portas fechados, mas não trancados. Um relógio parado, uma refeição intocada na mesa. E uma cadeira caída, como se alguém tivesse levantado num susto, em pânico. As camas, claro, vazias e frias. E aí vem a pista mais importante de todas. Só um dos 3 casacos impermeáveis estava lá. 2 homens saíram preparados para o mau tempo. O terceiro, parece que... Para tentar decifrar o que aconteceu, a gente precisa entender quem eram os homens que o mar levou. Eram James Ducat, o chefe, Thomas Marshall, o segundo no comando, e Donald MacArthur, um marinheiro conhecido pela força e pelo temperamento difícil. Não estamos falando de amadores, eram homens forjados no mar, acostumados com a solidão e com o perigo. Homens que não quebravam fácil, ou pelo menos era o que se pensava. No meio de todo esse silêncio, surge uma evidência, mais perturbadora que todo o resto. Um diário de bordo. Um diário que não parecia registrar o clima, mas sim uma descida à loucura. E foi esse texto que, por um século, definiu a lenda da Ilha Flanagan. Essa é a primeira anotação, supostamente de Thomas Marshall. Ele descreve uma tempestade de proporções bíblicas. O detalhe curioso, nenhuma outra estação meteorológica, nenhum navio na região registrou essa tempestade. É o primeiro sinal de que a história não se encaixa. O diário continua, descrevendo um colapso psicológico total. Homens experientes, veteranos, aterrorizados com um temporal. O mais chocante, MacArthur, conhecido por ser um brigão, um cara duro, chorando. Segundo o diário, o medo foi maior que a razão. E aí, a última anotação, críptica, resignada. Uma frase que alimentou todo tipo de teoria, de monstros marinhos a eventos sobrenaturais. Um terror que veio, fez o que tinha que fazer e foi embora, deixando só o silêncio. A lenda é boa, né? Vende bem. Mas a investigação oficial, liderada pelo superintendente Robert Muirhead, um homem de fatos, não de folclore, decidiu ignorar a ficção e se concentrar no que a própria ilha tinha a dizer. E é aqui que a história toda vira de ponta cabeça. A peça central da lenda, esse diário sensacionalista, é colocada em dúvida. E se ele não for real? Se ele não for real, toda a narrativa de terror psicológico simplesmente desmorona. A verdade, como quase sempre acontece, é ao mesmo tempo mais banal e mais brutal. O diário de bordo é uma farsa. As anotações sobre homens chorando, a tal tempestade fantasma, nada disso aparece nos relatórios oficiais da época. Foram inventadas décadas depois para vender revistas baratas. O mistério de verdade não estava no papel, estava gravado na pedra. Os fatos, segundo Muirhead, contam uma história bem diferente. Uma história de rotina, não de pânico. A última anotação real foi numa lousa sobre tarefas do dia a dia. As lâmpadas prontas para serem acesas, a cozinha limpa. O trabalho da manhã do dia 15 de dezembro tinha sido feito. O que quer que tenha acontecido foi depois do almoço, num dia normal de trabalho. Com a ficção descartada, Muirhead foi para onde estavam as cicatrizes de verdade. Longe do farol, lá no cais oeste, a própria rocha da ilha testemunhava a força que atuou ali. Pensa nisso. A mais de 33 metros acima do nível do mar, grades de ferro maciço foram arrancadas das fundações de concreto. A força necessária para fazer algo assim é
quase inconcebível. Esse é o peso de um bloco de pedra que foi deslocado, arrastado pela fúria do mar. Na mesma altura, uma tonelada de rocha tratada como se fosse um cascalho qualquer. E aqui vem a prova final, a que não deixa dúvidas. No topo da ilha, a 60 metros de altura, a grama foi simplesmente varrida da terra. Isso não foi só o spray de uma onda. Foi uma parede de água sólida que subiu, passou por cima da ilha e caiu do outro lado. O culpado mais provável tem nome, onda gigante. A ironia é que em 1900 isso não tinha um nome científico. Ondas assim eram consideradas contos de marinheiro, lendas. Enquanto o mundo se apegava a uma lenda fabricada, a verdade, que também parecia lenda, estava bem ali, na destruição da ilha. A lógica aponta para uma explicação, mas a tragédia humana continua lá, ecoando no silêncio da ilha. A conclusão oficial de Muirhead foi simples e absolutamente apavorante. Uma onda monstruosa, que veio do nada, pegou os 3 homens de surpresa no cais oeste enquanto eles tentavam amarrar alguns equipamentos. Foram varridos para o oceano sem a menor chance. Para Muirhead, isso não era só mais um caso. Ele conhecia os homens, contratou os homens, e a investigação dele termina com essa nota pessoal, sombria. O peso de ter sido o último a vê-los com vida foi uma memória que ele carregou com ele. A explicação mais provável é a onda, mas a ausência dos corpos, o silêncio absoluto, isso deixa uma margem para dúvida, não deixa? O mar não devolve os seus mortos, e o oceano tomou 3 homens e nunca os devolveu. O mistério, na sua essência, continua lá. Siga o nosso canal e ative as notificações para mais investigações.